Capítulo 13. Abrão saiu do Egito com sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abrão disse a Ló: "Nós somos parentes chegados, não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda." Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. O vale era assim antes do Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Pois então, irmãos, aqui nós vemos, um erro cometido por Abrão, mais um, na verdade ele tinha mentido, nós vimos isso no capítulo anterior, que ele mentiu lá para o rei do Egito, e também aqui nós vemos algo que muitas vezes as pessoas julgam a Ló, falam de Ló, falam mal dele, porque ele escolheu ir para Sodoma e Gomorra. As pessoas acabam julgando as pessoas e não é diferente nos dias de hoje. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas julgando outras sem saber o real motivo, sem saber o que elas passam, muitas vezes dentro do seu lar, sem saber a sua história, a sua trajetória, onde e por que elas estão daquela maneira. Então, isso aconteceu na vida de Ló, eu já ouvi muitos pregadores falarem de Ló, que Ló era ruim, que Ló escolheu pastos verdejantes, escolheu ir para o lugar melhor, e depois por isso ele pagou um preço quando Deus destrói Sodoma e Gomorra. Então, enfim, eu já ouvi muitos pregadores falando mal de Ló. Mas se nós formos analisar o texto bíblico, nós vamos voltar um pouco lá na frente, lá para trás, quer dizer, e nós vamos ver a quem Deus chamou. Deus chamou a Abrão. Deus falou: sai do meio da tua terra, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Deus, o próprio Deus, mandar Abrão sair do meio da parentela. E o que acontece com Abrão? Abrão, por gostar muito do seu sobrinho Ló, ele convida Ló para ir junto. Ou seja, o chamado era para Abrão ir sozinho com sua esposa. O chamado não era um chamado de Ló. O chamado era só para Abrão. Mas Abrão resolve levar consigo Ló, e isso já fica algo para as nossas vidas. Muitas vezes nós trazemos Ló para a nossa vida, muitas vezes nós trazemos coisas que não precisávamos trazer. Quantas vezes nós trazemos para dentro da nossa casa pessoas, às vezes um parente que está ali precisando de alguma ajuda, alguém que está até necessitando, mas Deus pode ter falado algo para você que não cabe, que não diz respeito àquela pessoa também. Então, antes de você fazer qualquer coisa, você tem que orar a Deus, buscar a Deus para ver se Deus está na frente dessa decisão que você quer tomar. Então, ali Ló, ele acaba sendo uma vítima,
né, do erro de Abrão. Por quê? Porque o chamado foi para Abrão, não foi para ele. Mas mesmo assim, eu, em vez de falar de Ló, eu o admiro. Por quê? Porque ele acreditou no chamado que não era para ele. Ele acreditou neste chamado. Quando seu tio fala, olha, eu falei aí com um Deus desconhecido, um Deus sem rosto, um Deus que se revelou a mim somente, ouvi falar com ele, eu não vi ele, mas eu o ouvi. Ló, ele não questiona, Ló, ele não murmura, Ló não acha que Abrão está louco, mas ele resolve investir nesse sonho, nesse chamado na vida de Abrão. Mas o que acontece ao decorrer do tempo? Ao decorrer do tempo, eles crescem muito. Ao contrário do que alguns pensam, que para ser evangélico tem que ser pobre, tem que ser sem dinheiro. Muitos confundem humildade com pobreza e não tem nada a ver. Humildade é uma coisa, pobreza é outra. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê esses homens da Bíblia, homens que ficaram ricos, como Abrão. Abrão estava muito rico, Deus estava abençoando-o de maneira tamanha que até o seu sobrinho Ló, que foi com ele, foi totalmente abençoado da mesma maneira que Abrão era abençoado, porque a promessa de Deus estava sobre a vida de Abrão. Aqui eu já entendo que quando eu e você temos uma promessa, Deus ele nos abençoa de tal maneira que as bênçãos acabam atingindo aqueles que estão ao nosso redor. Mas enfim, vamos dar continuidade. Nós vimos ali então que os pastores de Ló, que cuidavam das ovelhas, e os de Abrão começaram a se discutir, começaram a brigar entre si. E quando brigavam entre si, Abrão então vendo aquilo, veja que não foi Ló novamente. Muitos dizem, foi Ló que decidiu sair dali e ir para outro lugar. Ei, paramos, analisamos a situação e olhamos declaradamente o texto bíblico, diz que quem falou com Ló foi Abrão. Não foi Ló que veio até Abrão e disse, olha, o negócio é o seguinte, não está dando mais. Não tem mais como, eles estão se brigando demais, nós vamos ter que se separar. Não, o texto bíblico diz que disse Abrão a Ló, ou seja, mais uma vez, Abrão é que toma a decisão de falar com Ló para que os dois se separassem. E aí Abrão diz para ele, faz uma escolha. Tu quer ir para um pasto verdejante, tu quer ir lá para o norte, eu vou para o sul. Se tu for para leste, eu vou para o oeste. Eu vou para uma direção contrária da que tu fores. Irmãos, cá para nós, quem é que vai sair de um lugar acreditando no chamado de outra pessoa e quando chega em determinado ponto dessa trajetória, a pessoa olha para você e diz assim, olha, vamos nos separar, você vai para um lado e eu vou para o outro. Escolha o lugar, você está ali acreditando no chamado dela, você está ali acreditando no sonho dessa pessoa, e essa pessoa quer de todas as maneiras se separar de você, quer que você vá para outro lado. Quem de nós, irmãos, olharia para um deserto e diria, eu quero ficar nesse deserto? Quem de nós iria deixar os pastos verdejantes para ficar no deserto? Ninguém. Então é muito fácil nós falarmos mal do Ló, é muito fácil nós criticarmos ele quando nós não entendemos a situação real em que ele se encontrava. Ele agora naquela situação, quando Abrão estava dizendo, olha, vamos nos separar, não era simplesmente uma separação de tio e sobrinho, mas sim uma separação também do Deus que tinha falado com Abrão, porque Ló sabia que Deus iria com Abrão. E ele teria então que estar praticamente sozinho. Então por isso ele escolhe ir para pastos verdejantes, o que era normal, o que qualquer pessoa em sã consciência faria. E ele então se separa de Abrão, a pedido dele mesmo, a pedido de Abrão, eles se separam então e Ló vai para a direção de Zoar, de Sodoma e Gomorra, e Abraão vai para o deserto. Mas vamos continuar a leitura bíblica. Abrão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale.
Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: de onde você está? Olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você. Assim Abrão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebrom. E ali Abrão construiu um altar para Deus, o Senhor. Então nós vimos aí, né, a separação dos dois, e Ló vai para uma direção, Abrão vai para outra. Mas existe algo muito bonito também na vida de Abrão, que você pode analisar, que a cada lugar que ele parava, ele ali edificava um altar ao Senhor, né? Então aqui nos deixa claro que errar, todos vamos errar, nós somos humanos, nós erramos, somos pecadores, mas o que importa a Deus não é o que fizemos de errado, mas sim o que fizemos para o agradar. Então Abrão, ele tinha esta grande qualidade. Em todo lugar que ele ia, ele edificava um altar ao Senhor e ali adorava o Senhor. Então nós vemos já desde o princípio bíblico a importância de nós adorarmos a Deus. Em qualquer lugar, em qualquer momento que estivermos, devemos o adorar. Eu quero deixar aqui uma curiosidade para você, uma pergunta, e que nós vamos aprender na próxima aula, que seria: o que acontece com Ló? A Bíblia fala mais alguma coisa sobre Ló? Será que Ló continuou, a sua trajetória? Será que Ló ficou bem? Será que Ló conseguiu armar, a sua tenda ou conseguir uma casa? Será que Ló foi feliz naquele lugar? Isso é um assunto para a próxima aula. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus.